Olá, esse é o programa Contraplano, o espaço do audiovisual, da cultura e das manifestações artísticas aqui na TV Câmara Jacareí. E hoje nós recebemos no estúdio a escritora, compositora e diretora Assâmia Abuadala, que estava apresentando esse ano a peça Fábulas de Todos os Tempos. Sâmia, obrigada pela presença aqui na TV Câmara Legal, Jacareí. não, eu que agradeço, estou super feliz. Eu queria que você começasse contando um pouquinho da sua formação, da sua história. Conta um pouquinho pra gente. Vamos ver. O primeiro contato que eu tive, né, com artes cênicas foi aqui em Jacareí mesmo, no antigo Santa Helena, né, quem conhece bem a cidade, é ali onde é o Vila Real agora, era um espaço cultural. E eu fazia aula com o Coca, que é um ator também aqui da cidade e tal, e comecei a fazer coral lá também, até que o prédio desabou. Nem sei se você conhece essa história? Não. O prédio desabou, até um pessoal da Fundação Cultural estava lá na época, acho que tudo rolava ali. Aí ficou anos sem nada, assim, eu parei. Depois fui para Sampa, fiz psicologia, fiz artes cênicas também, me formei lá no Célia Helena. Aí tem as peças que a gente faz durante a formação, né? Todo semestre a gente monta, né, uma coisa diferente. Aí terminando isso, que foi uma experiência maravilhosa, eu fui lá para Los Angeles para fazer uma especialização na New York Film Academy, que é estranho que chama New York. Eu fui para Los Angeles, mas aqui tem várias unidades. Aí fiquei lá uns 2 meses e retornei. Toda vez que eu retornava, eu continuava no conservatório, né, estudando música, lá no Conservatório Souza Lima, em São Paulo também. Nas artes, você fez de tudo um pouquinho. Sempre. Eu aprendi um pouquinho de violão, fiz teclado, é meu instrumento, é piano, certamente, violão não. E sempre canto, né, às vezes eu faço bar, de vez em quando, assim. Inclusive essa peça que você estava em cartaz, Fábula de Todos os Tempos, tem uma série de composições, as músicas são todas suas. São todas minhas, todas minhas, É tudo à base de celular e gravador, né? Eu vou pensando, vou gravando, aí eu passo para o nosso violonista, o Mael, e ele traduz. E essa peça, Fábulas de Todos os Tempos, vocês estavam apresentando em diversas escolas, espaços Sim. públicos. Conta um pouquinho pra gente. A minha experiência com todo esse projeto começou ano passado, quando eu estava em outro, que chamava Eta Nós, Nosso Folclore e Nossas Crianças. Eu fui convidada pelo Mael mesmo, que me apresentou ao Doni, que é um artista também aqui da cidade, e ele trabalha com teatro popular há 10, 15 anos. Aí eu soube desse projeto, entrei, participei, aí eu comecei a entender um pouco dessa engrenagem, desse sistema editais, a LIC, e falei, vou fazer um também. E eu sempre converso com meu pai a respeito de artes, de tudo, na verdade. A gente tem as nossas conversas de carro, dirigindo para São Paulo e voltando, e pensando temas sobre o que falar. Uma hora, fábulas. Fábulas é legal. Aí comecei a pesquisar fábulas, aí comecei a diferenciar as fábulas do La Fontaine, Ésopo, quem é um, quem é outro, por quê, qual a idade delas, é de 625 a.C. E achei legal, achei que tem temas interessantes, né? As fábulas são histórias curtinhas que desembocam num fundamento moral, tipo a cigarra e as formigas. Então achei que tinha um conteúdo didático bom, né? E como eu queria levar isso para as escolas, achei que serviria como uma espécie de ajuda na formação de caráter mesmo. E seria divertido, né? Histórias curtinhas, não cansam. Então comecei a encadear algumas, só que eu não queria que fosse puramente contação de histórias. Eu queria que tivesse algo que alinhavasse tudo isso. Então eu pensei num um menino. Um moleque travesso, que seria um dia o líder do seu vilarejo, e o pai resolveu mandar ele lá para o monge da floresta para adquirir alguns valores. O moleque era um pouco, né? Aí ele vai para lá, em vez do monge sentar com ele e falar, vamos discutir ética e moral e perseverança e ambição, começa a contar essas histórias, e no que ele começa a contar, as histórias são vivenciadas por nós. Daí tem ator mascarado, tem os bonecos, aí tem iluminação, tem algumas peças que sobem do cenário, aí tudo para ficar bem lúdico, assim. Legal. E como que é escrever, dirigir e atuar? Como que é esse processo? Eu gostei. E, assim, na verdade, eu não pensei muito nisso no começo, eu pensei na história. Eu quero uma história que eu goste da história, que tenha um começo, meio e fim, e que eu me sinta satisfeita. Então eu peguei, né, uma série de fábulas, encadeei, coloquei lá meu príncipe, depois mudei, não, menino, mandei para o meu pai. Meu pai, não, que tal essas outras fábulas? Mandou de volta. E a gente ficou nesse bate-bola, vai e vem até falar, é isso, fechou.
Aí escrevi e submeti o projeto, aí foi aprovado e a gente está esse projeto, aliás, muito importante mencionar isso, que o nosso projeto tem uma parceria direta com a Fibria, né, que são os nossos patrocinadores, e a Fundação Cultural, né. A Fundação Cultural faz o edital, a gente é aprovado ou não, e depois alguém patrocina, e no nosso caso é inteiramente 100% a Fibria. Estamos muito felizes. Espero que ano que vem isso ocorra novamente. De qualquer forma, ok, fechou a história. Aí aprovou, peguei o pessoal, apresentei a história. Aí começou, o que a gente precisa? Que cena que vai ser boneco? Que cena que vai ser ator? Que cena que vai ser narrada? Aí começou a vir, como que vai ser o cenário? Eu desenhei também, né, o cenário, a gente montou o cenário. Aí eu falei, queria que tivesse um banner bonito. Pintei, peguei uma fotografia e faltava tantos metros. Eu peguei aquarela, lápis de cor, continuei e virou o nosso banner. Então foi um pouquinho o ator, né, quer dizer, o pintor e eu, para aquele banner. E foi indo assim, eu sabia o que eu queria, eu sabia como era o mestre, eu sabia como era o menino, né? Acho que escrever ajuda a gente a ter essa direção. Mais do que pegar a história de alguém, talvez, eu suponho. Então eu sabia o que eu queria, eu sabia a mensagem. Eu não queria muito tipos na peça, eu queria que fosse uma mensagem tudo do coração. Eu queria que todos eles entendessem o que a gente estava falando. Eu não precisava nem criar personagem, eu queria que a pessoa estivesse ali. Ainda mais para criança, né? E com o tipo de entretenimento que eles têm hoje em dia, eu queria que fosse uma coisa diferenciada. E como que foi a receptividade das crianças para você? Como que foi esse aprendizado também com essa peça? Como foi isso? Foi louco e é engraçado que tem uma certa uniformidade de... Assim, na primeira escola que a gente foi, as crianças gritaram com algumas coisas. Quando aparecia um boneco, elas gritavam. Quando o bambu subia, elas gritavam. Tipo, Jason entrou em cena. Gritavam. Aí nas 5 primeiras escolas, eles tinham as mesmas reações. E de repente eles foram mudando e se acostumando. Mas não foram, né? Porque era sempre um público novo. Mas é engraçado como teve essa linearidade de reação das crianças. E no final, né, autógrafo. Eu não sabia que isso ia rolar, né? Nunca dei autógrafo. Então terminava, tia, você dá um autógrafo? Tia! Ai, tia, você é tão linda. Uma vez um menininho falou assim, pegou o folder nosso assim, eu vou gostar dela. E outro, eu também. Eles ficaram lá um tempão. Então tem essas coisas. Outro dia dirigindo na cidade, um menininho na janela. É a tia do teatro, a tia do teatro. Falei, nossa, que coisa, né? Legal. Assim, essa parte eu não podia prever de forma alguma. E com relação à lei de incentivo, qual que é a importância dessa lei? Como que foi para você se adaptar até você conseguir participar disso? Foi relativamente rápido, né? Porque como eu estava no projeto do ano passado, aí o Doni está nisso há 10, 15 anos, ele sempre fala muito a respeito, a vida dele é puramente arte. Então ele foi ensinando, né? Eu fui entendendo como que funciona, qual que é o melhor caminho, como procurar uma coisa ou outra. Então foi a partir disso, dessa experiência única com ele, eu já banquei a minha. E na sua opinião, como que essa lei que é aqui de Jacareí, que abre espaço para os artistas, como que ela influencia na produção de produtos culturais? Como que você vê isso? Bem, ela está crescendo, né? Cada ano mais projetos entram, porque os projetos têm sido muito bons e as pessoas vão assistindo aquilo, seja audiovisual, ou teatro, pintura, tem várias nuances, várias facções da arte. E as pessoas vão vendo, vão gostando e outros artistas vão se interessando. Opa, se essa galera está fazendo isso, por que não eu? Também posso, né? Então, cada ano duplica, triplica a quantidade dos projetos submetidos para a LIC. E esse ano acho que não vai ser diferente também. E o teto também financeiro tem aumentado a cada ano, porque as indústrias da região elas têm que participar, né? Então o IPTU delas é convertido para arte. Então eles também estão se interessando, vendo que é legal ter esse tipo de divulgação positiva, né, com a população. Então quanto mais dinheiro, mais projetos e tudo de bom, né? Legal. E você teve uma infância bastante artística, você recebeu bastante influência do seu pai, né? Sim. Seu pai te ajuda nas peças. Como que é isso? Papo total. A minha mãe sempre foi a nossa audiência primeira. E meu pai tocava, né? Toca até hoje. Canta, minha tia também, dança, canta. Uma família de artistas, então já. Mais ou
a família é bem pequenininha, então é tia, pai, eu sempre, desde pequenininha, meu pai falava que caía um garfo no chão, eu já estava fazendo uma coreografia. Então eu sempre fui compreendida na família como dançarina, que é o que eu sempre fiz, jazz, essas coisas. Até tentei fazer faculdade de dança, mas na época eu não pude conviver com São Paulo, não bateu para mim. Que bom, tudo foi como tinha que ser. Mas sempre dancei, sempre gostei de inventar alguma coisa. Na verdade, a primeira peça que eu escrevi mesmo foi na escola, na quinta ou sexta. Deram a oportunidade de a gente fazer qualquer coisa que a gente quisesse. A professora de educação física comprou a minha ideia. E na época, engraçado que eu misturei os personagens de contos de fada com folclore, como se eles tivessem sido jogados num lugar limbo e cada um estava tentando voltar para sua história. Essa era. Então, não sei qual que é a sua pergunta, estou perdida, né? Não, é isso mesmo. Tá. Já que você estava falando de São Paulo, da dificuldade, né, de morar na grande cidade, como que é para você ser uma artista aqui de Jacareí, Sim. sair daqui, morar nos Estados Unidos, morar em grandes cidades e agora tá aqui em Jacareí e tá com a sua peça, né, participando Sim. de editais e tá com essa peça divulgando cada vez mais. Como que você vê isso? Eu parei para notar isso, eu notei, foi no meio mesmo desse processo. Porque enquanto você está tentando captar uma coisa, montar um cenário, procurar um orçamento, você não para e vê, né? Você não dá aquela abstraída. Só está naquilo, tum, 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 tum. Agora que tudo rolou, e eu estou, né, já meio descansada e satisfeita, aí que me dá essa coisa, nossa, gente, eu escrevi uma peça. Eu dirigi um elenco, sabe? Eu fui atrás das coisas, eu faço relatórios. Entrei na vida adulta mesmo e fazendo aquilo que eu adoro, sabe? Assim, eu tô vivendo a minha paixão. Que gratidão, sabe? Assim, dá uma felicidade mesmo, assim. Tô super feliz. Não tem nada que reclamar, é trabalhar mais. Legal. E essa sua peça, eu queria que você falasse um pouquinho dos seus amigos, dos atores que te ajudaram também. Como que foi o processo, além de criar, de estar dirigindo isso? Imagino que nem tudo são flores, deve ter bastante dificuldades. Como que é isso? Com certeza. Bem, os dois primeiros que estavam envolvidos no projeto são Mael Souza e Doni Bueno, que são os meus atores e companheiros do ano passado, do outro projeto. A gente permaneceu junto. Aí veio o nosso operador de som, Wilton Rogers, maravilhoso, faz tudo muito bem. A criançada até ri muito dele, ele fica lá, né, testando o som. E eles ficam lá imitando ele, mas ele faz com maestria, muito legal. E o nosso outro ator é o Sérgio Ponti, que eu encontrei por acaso no Face. Eu estava desesperada atrás de outro ator. Eu ficava entrando no Face e vendo o site, vendo página de pessoas que pareciam atores. Eu ia checar as fotos. Tem alguma foto de peça? É ator ou não é? Aí ia vendo, e eu queria um menino de cara limpa, né? Não podia ser um cara barbado, até podia ser que tivesse disposto a tirar. Mas de repente eu bati uma foto de grupo, eu olhei e vi o rosto dele e falei, esse cara. Aí eu escrevi para ele, oi, eu sou a Sam, eu tenho uma peça, eu queria saber se você tem interesse, eu vou pagar tanto, ela vai funcionar tanto, assim, dessa maneira, com essa frequência. Ano que vem tem que estar compromissado e disponível, comprometido. Ele não acreditou muito em mim, mas ele veio me conhecer. Aí ele comprou a ideia e está com a gente. A única pessoa fora de Jacareí, né? Porque a gente tem que ter, eu acho que 50% do elenco tem que ser da cidade, né? Já que é o dinheiro da cidade, tem que ser para os cidadãos daqui. E da onde você tira as inspirações para estar escrevendo essa peça especificamente? Como que foi a montagem? E outras, assim, quais são, na sua opinião, as suas maiores fontes de inspiração? E o que te motiva a estar nessa vida? Peraí, para escrever a peça mesmo, Isso. foi o meu pai, né? Foram essas conversas nossas, assim. Meu pai, todo mundo acha, né, que o pai é maravilhoso, mas assim, a maravilha do meu pai é que ele é uma fonte de referências, assim, é um negócio absurdo. Ele guarda citações, guarda artigos que ele leu, ele lê muito. Então a gente sempre conversa, ele fala, é igual aquilo, e te conta uma história, te conta uma fábula, te conta um conto. É que nem aquele cara da política que falou, é muita referência, assim, sabe? A gente sempre admirou isso, né? Minha mãe e minha irmã falam a mesma coisa. Então ele foi minha inspiração. E eu pensei, poxa,
demorou muito tempo na minha formação como pessoa mesmo para entender que nem todo mundo teve a mesma infância que eu. Nem todo mundo passou por aquela experiência em que o pai chegou e falou, ó, isso é errado, sabe por quê? Nem todo mundo tem isso, essa coisa da moral mesmo. E eu tive, eu falei, eu gostaria de fazer um trabalho em que eu pudesse passar esse tipo de conceito, já que nem todo mundo teve o meu pai. Então aí veio a ideia do Fábulas. Legal. E essa peça sua, qual foi o maior aprendizado durante esse ano, você estando em lugares públicos, em escolas? O que mudou na Sâmia antes dessa última peça para agora? Como que foi esse aprendizado? Deixa eu ver. Eu descobri que adolescentes me assustam, que eu tenho um pouco de medo deles, porque eles são... São quase adultos. Então... Eles têm uma atitude muito estranha, assim, mas que eles me assustam um pouco. Mas eu gostei, acho que é importante, tem que ter esse estímulo, o pessoal não está acostumado, às vezes não sabe, ninguém chama de peça, né? O teatro chegou, a palavra peça, esquece. Então falta realmente, né, esse tipo de exposição à cultura. Então quanto mais forem, se atreverem a entrarem nas escolas, melhor. E talvez a minha peça não fosse exatamente adequada para o público adolescente. Então tinha um pouco disso, mas por isso eu comecei a fazer uma introdução, em vez de só entrar com a peça, eu entrava e falava, já que eles são tão adultos, eu falava, oi, a gente é o tal grupo, a gente vai falar sobre isso e isso, e se vocês permitirem, a gente vai tocar um pouquinho da criança que ainda tem em cada um. E isso dava tipo, beleza, não é que eu sou criança, eu vou deixar a minha criancinha aparecer. Então Entendi. tá bom. Então, a primeira escola que a gente foi de adolescente, eles assistiram a gente em pé. Todos. Isso foi estranho. Isso foi assustador. Eu falei, nossa, a qualquer momento eles vão virar as costas e sair. Mas não saíram, que foi legal. Mas ainda foi meio assustador. Então isso, eu aprendi assim que você realmente tem que adequar a linguagem. É uma informação óbvia, mas a hora que você passa assim na pele, você fala, nossa, né? Assim, você tem que realmente adequar, saber o seu público-alvo, né? É um estudo isso, né? Não é vai que vai. Vamos lá. Não é assim que funciona. E como trabalhar com as pessoas, a questão da liderança, né? Eu estou no papel de liderança, né? Mas não de autocracia, né? Não é para mandar em todo mundo. Eu queria que o ambiente fosse gostoso, que todo mundo tivesse feliz de estar ali. Eu sei o que eu tenho que fazer, essa é a minha parte. Feliz, assim. Eu falei, eu quero que a gente trabalhe na felicidade. Falei isso várias vezes. E eu acho que isso é importante, né? Porque o que a gente está passando é uma mensagem tão delicada, tão essencial, tem que estar na felicidade, senão isso aparece ali no palco. Legal. Programa Contraplano, recebendo hoje a atriz e diretora aqui de Jacareí, a Sâmia Boadala, que esse ano esteve apresentando a peça de sua autoria, Fábula de Todos os Tempos. Vamos ver um pedacinho dessa peça e voltamos daqui a pouco. Contraplano, o espaço do audiovisual, da cultura e das manifestações artísticas aqui na TV Câmara Jacareí. Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima. Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima. Levanta, sacode poeira por cima. Levanta, sacode poeira por cima. Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima. Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima. Uou! Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima! Isso mesmo! Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima! Muito bom, né?